Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos trazendo uma palavra abençoada para você e colocando sempre o começo de que você venha refletir a sua vida, que você venha estar interiorizando e chamando o Espírito Santo para abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Gosto muito do pastor Antônio Cireiro, que ele tem alguns hinos que fala de adoração, que fala acalma o espírito. Dentre tantos outros cantores, estou dizendo que é só ele, tem muitos outros cantores, adoradores de excelência, mas há de comigo que cada um de nós temos aqueles que são preferidos, são aqueles que nossa alma se identifica mais. E o pastor Antônio Cireiro é um deles. Olha que letra desse hino, pois só tu és Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, pois tu és Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a importância de você ser constante e no seu objetivo, naquilo que Deus se propôs a você fazer, daquilo que Deus colocou para você fazer. A primeira coisa que você tem que perceber é que você precisa depender de Deus. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 14, diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Querido, Deus é o Jeová Jireh. Deus é o Jeová Jireh. Jeová Jireh é aquele que cria tudo, aquele que providencia tudo. Eu já falei para vocês que eu aprendo que para Deus agir, você tem que dar substância material a Deus para Deus agir. Você tem que dar matéria para Deus agir. Matéria-prima para Deus agir. E qual a matéria-prima de Deus? É a fé. A matéria de Deus, prima de Deus é a fé. Ora, tem dois cristãos, os dois fervorosos, os dois com a vida santa. Só que um quer progredir e o outro não quer progredir, apenas só quer ter a salvação. O daqui é alimentado pela fé, o daqui faz declarações, o daqui dá passo de fé, o daqui faz atos proféticos, o daqui profetiza, declara na sua vida, o daqui sai em busca, e o daqui não. Com certeza esse daqui vai ter a matéria para Deus poder fazer um milagre. Ele vai oferecer matéria a Deus. Por isso que a Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á, batei e a porta se abre. Ou seja, você tem que provocar um milagre. Você tem que ir atrás do milagre, você tem que provocar um milagre. O milagre, queridos, ele não é inerte, não. Você precisa provocar um milagre. Você vai ver na história de Cristo, né, na história de Jesus, todas as pessoas que provocaram um milagre. Não foi Jesus que provocou o milagre. Um ou outro, né, ele foi em conta da pessoa por causa de alguns fatores, né, internos e externos. Mas na grande maioria, em relação a pessoas que queriam o milagre, as pessoas provocaram o milagre. Bartimeu foi até ele, Bartimeu gritava, Bartimeu no bom sentido esperneava, né? Jesus ouviu, a mulher do fluxo de sangue tocou nele, Zaqueu subiu em pé de árvore. Os quatro homens que levaram o paralítico deram até um prejuízo, entre aspas, na casa da mulher, né? Não foi prejuízo, mas tirou aquele telhado e colocou aquele homem ali. E Jesus admirou a fé daqueles homens.
Por quê? Porque o milagre precisa ser provocado, querido. O milagre, se você não provocar o milagre, você pode saber a Bíblia de cor. Não adianta eu saber 3.500 versículos de cor. Não adianta. E não usar nenhum ao meu respeito com a profetização. O que é profetizar, querido? Profetizar não é aquele que diz, eis que digo. Não, profetizar é você declarar a palavra de Deus. Todos os cristãos são profetas, porque ele declara a palavra de Deus. Ora, se você declara a palavra de Deus, você é um profeta. Se você fala da palavra de Deus, você é um profeta. Queira ou não, goste ou não. Você é um profeta do Senhor. Se você fala verdadeiramente, se você profere verdadeiramente, você é um profeta, querido. Amém? Glória a Deus. Então, você precisa declarar, nós vamos ver isso aí, você precisa declarar. Eu tenho que pegar aqueles versículos, né, que venham me elevar e venham trazer a substância da fé. É como o pessoal fala, muitas pessoas falam em física quântica, é quando a fé ela é materializada no sentido de você perceber até fisicamente partículas dessa fé. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Então, a fé, ela é produzida, queridos. Quando você está com uma pessoa de fé, você percebe que ela é para cima. Todos os seus atos são para cima. Todos os seus atos são proativos. Todos os seus atos são atos de vitória. Você não vai ver uma pessoa de fé cabeça baixa. Não. Você sempre vai ver uma pessoa de fé, queridos, para cima. Proativa, para cima. Com palavras poderosas. Com a fé alinhada a Deus. Né? Com a certeza da vitória, por pior buraco que ela esteja, porque o fato de ela estar lá não significa que ela não vai chegar aonde quer que ela queira. Ela estará no momento, né? E todas as pessoas que, a maioria que estão lá em cima, aí você vai ver os coaches falam sobre isso. Os coaches, ele vem falar sobre a história de pessoas que podem se superar com aquilo que nós temos. E nós sabemos de prática que a Bíblia é sagrada, mas nunca nós nos debruçamos a esse respeito. Mas os coaches não. Os coaches, eles se debruçaram a esse respeito e estudaram cientificamente que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por mais pobre que seja, pode se tornar aquilo que ela quiser, desde quando que ela venha pagar o preço. Desde quando que ela venha obedecer as etapas. Desde quando que ela venha ter o processo. Então, queridos, você precisa crer em Deus acima de tudo, que Deus é o provedor. Foi Deus que criou essa lei. Foi Deus que criou essa lei de você ter esse material para você operar na sua fé. Você precisa operar na sua fé. Essa caneta aqui é um material. Né? Agora, para eu escrever, eu tenho que pegar esse material. É a mesma coisa Deus. Você tem que dar a caneta para Deus escrever a sua bênção. Qual a caneta que Deus vai escrever? É a sua fé. Porque Deus é um Deus provedor, queridos. Deus é um Deus abençoador. Agora, Deus precisa de matéria para poder trabalhar. O pedreiro ele precisa de cimento para poder construir uma casa. A matéria que o pedreiro precisa é um cimento. Você vai dar só a colher do pedreiro, né? O pedreiro precisa de cimento, desse material. O carpinteiro precisa de madeira para trabalhar. Né? O pastor precisa da Bíblia para ele trabalhar com o povo dele, com o material dele. Né? O advogado precisa da lei para poder trabalhar em cima da lei. O jogador de futebol precisa da bola, né, para poder trabalhar com aquela bola. Né? Então, queridos, o escritor precisa de papel, de escrever, né, um computador, uma caneta, um papel, mas ele precisa de algo para poder escrever. Então, Deus precisa que nós demos condição a Ele para Ele operar. Se uma vez que nós não demos condição a Deus para operar, Deus não vai poder fazer nada. Deus não move uma palha naquilo que eu e você pode fazer, mas move o mundo todo naquilo que eu e você não podemos fazer. Vou repetir, Deus não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer, mas move o mundo todo naquilo que eu e você não pode fazer.
Às vezes o que você precisa fazer, queridos, é apenas isso. Uma campanha de oração. Às vezes o que você precisa fazer é ir em algum lugar, pedir perdão. Às vezes o que você precisa fazer é declarar, fazer só declarações, em vez de você ficar murmurando, blasfemando, né, profanando. Porque a murmuração, o passo da murmuração é a blasfêmia e a profanação. Depois de muito tempo que o camarada ele começa a murmurar, 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 ele salta etapa de pecado até as últimas consequências, que é a profanação e a murmuração e a blasfêmia. Você sabe que o nível de pecado, né, o último nível de pecado, são duas coisas, né? Que é a profanação e a blasfêmia, que são uma só coisa, são só sacrilégios, né? Que são sacrilégio. O sacrilégio se divide em dois: blasfêmia e profanação. Não existe sacrilégio, blasfêmia e profanação. Sacrilégio são dois: blasfêmia e profanação. Se divide em dois. É a mesma coisa do pecado. Que o pecado tem pecado, iniquidade e transgressão. Não, existe dois tipos de pecados: transgressões e iniquidades. Ah, pastor, o cara é prostituto, o cara é iníquo, o cara é viciado em cocaína, pornografia. É o quê? Você tem que saber o seguinte, que isso é uma iniquidade. Por quê? Porque o corpo dele está mergulhado no pecado. Né? O corpo dele está mergulhado no pecado. Agora, transgressões, o cara sabe o que é certo. O cara sabe que é correto. O cara vai lá e rouba. Transgressão. O cara está no poder dele, de ele fazer sim ou não. Né? Ele já sabendo que é certo. Ele transgrede a lei. Então, queridos, é isso que nós podemos poder fazer. Né? Eu sempre falo que nas minhas orações, né, às vezes as pessoas falam, não, mas essa oração é muito de auto-piedosa. Queridos, se tem uma coisa que eu não concordo com a auto-piedade, mas diante de Deus, né, porque as pessoas precisam examinar o contexto das coisas. Tem gente que pega uma frase sua, todo o texto fora do contexto é pretexto para heresia. Tem gente que pega uma frase sua e o que é que eles fazem? Eles fazem uma, uma heresia. Né? Ou se não pega frases isoladas e faz uma heresia. Não quer estudar o contexto das coisas. Né? É aquilo que eu vi do pastor falando, olha, o diálogo é a maior união entre as pessoas, mas tem pessoas que não querem diálogo. Tem pessoas que ficam assim intrínsecas entre ela mesma e ela não quer diálogo, ela não quer crescer, ela não quer evoluir. Aí pergunta a Deus porque acontece tal coisa na vida dela, porque não cresce, porque ela fica desse jeito, porque a igreja entra 1000, mas sai 10.000. Queridos, falta de diálogo. Né? Eu acho que a melhor coisa é se dialogar com as pessoas, independente, que não estou falando aqui que a pessoa é ruim, não. A pessoa é até boa, a pessoa tem bom entendimento, mas todas as igrejas que assim querem fazer para crescer, precisa de diálogo. Todo um bom diálogo, todo pastor, todo mundo, ninguém é perfeito. Esses pastores, alguns pastores são até melhores do que, digamos assim, entre aspas, mais santos, ou seja, no sentido de buscar mais do que certo tipo de pastores, mas não tem diálogo. E aí fica difícil. Queridos, mas voltando aqui ao assunto, vamos ter o texto do meio, Romanos 4,17, que tem uma palavra aqui poderosa para nós, Romanos 4,17, que diz o seguinte: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Queridos, você tem que agradecer por aquilo que você não tem. Você quer ter um filho, você não consegue ter um filho, já agradeça por aquele filho que você não tem. Ah, pastor, é loucura, é a palavra de Deus que diz. Você tem que chamar as coisas que não existem à existência. Você quer ter um emprego bom, né, no emprego do seu sonho, chame como já se fosse. Ah, pastor, mas é impossível. É a palavra. Você tem que ficar com o que a Bíblia diz, não aquilo que você acha que é certo, não aquilo que você pensa que é certo. Fique com o que a Bíblia diz. Ah, pastor, eu quero ter uma casa na praia. Queridos,
se você quiser ter um praia na praia, casa na praia, se é o seu entendimento, cada um tem sonho, porque hoje em dia as pessoas querem sonhar os seus sonhos. Queridos, cada um sonha o seu sonho, sonha os seus sonhos próprios. Uns querem ter um carro amarelo, outros querem ter um carro vermelho. Uns querem ter casa na praia, outros querem ter a casa própria. Uns querem ter, viajar para Miami, Nova York, outros querem viajar para um resort aqui perto. Cada um tem a sua maneira de ser. O indivíduo, né, como diz o pastor Isaías Soares, nós somos indivíduos, queridos. Indivíduos, cada um tem a sua particularidade. Nós somos seres únicos, né? A palavra indivíduo quer dizer pessoas únicas. E realmente tem 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Por mais parecido que seja, até seus irmãos que nasceram da mesma barriga, do mesmo gene, da mesma condição, até os gêmeos multinivelinos, ou seja, que são nascidos praticamente iguais, né, não são o mesmo. São pensamentos diferentes, forma de ser diferente, é, tudo diferente, tudo diferente. Então, queridos, você precisa entender que cada um resolve a sua vida de acordo com o que Deus colocou no seu coração, né? Então, você vai buscar aquele sonho. Agora, você precisa fazer declaração de fé, profetizar, declarar, porque pode ficar tudo contra. Mas o que rege a sua vida não é as pessoas ou as circunstâncias ser contra ou não. O que rege a sua vida é a palavra de Deus. É Deus que rege a sua vida. É a palavra de Deus que rege a sua vida. Quando chega a hora, queridos, acabou. Deus manda e acabou. Não tem conversa, não tem papo fiado. Você fazendo aquilo que você precisa fazer. Você na posição, você, como diz o Bispo Cléo, dando condições a Deus. Né? Você mudando, você organizando a sua bagunça. Acabou, queridos. Acabou. Deus vai mandar a sua bênção para você no tempo e na hora certa. Né? Agora, não espere colher também. É duas coisas que eu preciso falar para você. Não espere plantar hoje, se planta hoje e colher, né, amanhã. Não. Você tem que dar a plantação tem o tempo dela de maturação. Toda plantação, toda semeadura tem um tempo dela de maturação. Já pensou se plantasse um pé de jaca hoje e amanhã, ou até hoje mesmo, com esse pé de jaca? Já pensou se qualquer hortaliça, né, qualquer fruto que eu planto hoje, eu vou colher amanhã? Isso não existe, querido. Tem que ter o tempo de maturação. Tem que ter o tempo de você adubar com a palavra de Deus. Tem que ter o tempo de você regar com a palavra de Deus. Tem que ter o tempo de você fazer as coisas de Deus, né? Você declarar, tudo isso é adubo. Você profetizar, tudo isso é adubo espiritual. De você molhar, e tudo isso é cuidado espiritual, né? E passando os tempos, né? Algum tempo, um tempo determinado de Deus, aquela bênção vai chegar até você. Aquela bênção vai chegar até você e pode se levantar o mundo todo. Isso é algo entre você e Deus. Você está de acordo com Deus, Deus já está de acordo com você. Fechou, meu amigo. Ah, pastor, mas fulano de tal não quer. Problema dele, ele que vai se estrambuchar lá no quinto dos infernos. Ele que vai se estrambuchar lá no quinto dos infernos. Porque quem contendeu com Deus e teve paz, querido? Quem contendeu com Deus e teve paz? Rapaz, esse versículo é tremendo. Qual foi o cara que falou, não, eu vou impedir a bênção? Quem é? Seja de crente a ateu, seja de poderosos a fracos. Ninguém, queridos. Ninguém. Então, porque as pessoas pensam que mandam em Deus, pensam que estão acima de Deus. E a verdade não é essa. A verdade é que Deus está acima de tudo e de todos. A verdade é que Deus ele está acima de tudo e de todos. Então, queridos, dê condições a Deus para Deus trabalhar, dê matéria-prima a Deus. E a matéria-prima para Deus operar é a fé. Todas as vezes, né, já vi, não só acontece isso comigo, mas com todas as pessoas, todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, nós oramos, nós buscamos a Deus, né, e a gente tem um propósito, Deus abre porta. Agora, todas as vezes, por mais capacitado que a gente queira, por mais vontade que a gente queira, por mais expertise, força, vontade, poder, naturalidade que a gente queira fazer, isso é uma coisa natural, óbvia, até uma coisa óbvia, uma coisa natural, e nós não chamamos Deus,
Particularmente comigo, com minha esposa é assim, com nós é assim. E nós não colocamos diante de Deus, não dá certo. Por mais capacidade que a gente queira, por mais inteligência que a gente queira, por mais que a gente tenha, por mais organização que a gente tenha, disciplina e algo nobre, algo que é até bom, a gente vai fazer, Deus não abre as portas. Mas todas as vezes que nós demos condição a Deus, a matéria-prima que eu falei com você, a fé, a matéria-prima, né, você precisa tocar na fé. Nós oramos, declaramos, profetizamos, nos arrependemos, né, tudo aquilo que um bom cristão faz. Queridos, eu não faço nada mais, nada menos que um bom cristão faz. Eu sou um cristão e existem milhões de cristãos na face da terra e o cristão ele procede de uma maneira simples. O evangelho não tem segredo, queridos. O evangelho não tem segredos. E Deus vai ouvir. Deus vai proceder. Claro, tem pessoas que são. Deus, agora eu creio que Deus chama pessoas para algumas áreas. Tem pessoas que só era perita na área de libertação. Você conversando com ela, Deus usa ela ali para poder trazer um alívio à sua alma. Por pior que seja. Já não são pessoas boas no coletivo. Mas no tete a tete não tem igual. Tem pessoas que são boas no coletivo, que você passa horas vendo, e são boas no individual. Né? São boas no concentramento e pessoas boas no individual, como o pastor Neil Barreto, pastor Valdo Lobo, bispo Aquela Roçafá, entre tantos outros. Né? Mas já não vai visitar. Então, quer dizer, cada um tem seu ponto forte, né, no Evangelho, porque o cristão não precisa fazer tudo, queridos, para ser um cristão. Não. Mas voltando aqui ao assunto, perceba bem que quando nós estamos em sintonia e harmonia, as coisas fluem, queridos. É por isso que alguém já dizia que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Mas uma oração feita por dois pode tudo. E tudo que, se tiver dois ou três no meu nome e pedires tudo que quiserem, será feito. Tudo. Veja bem, oração feita por um justo pode muito. Muito não é tudo. Se eu digo, eu posso fazer muita coisa, né? Eu não posso fazer tudo. Mas se eu digo que posso fazer tudo, é porque tudo é tudo. Né? No sentido proativo, né? Perceba bem que é no sentido proativo, não é no sentido, como diz o pastor Moabel, pejorativo. Não é você pegar uma parte pelo todo, né? Ok, é um termo usado pelo português. Isso é uma expressão de linguagem para você saber que você vai muito mais além daquilo que uma oração que uma só pessoa faz, que já é uma oração poderosa, que já é uma oração proativa. Porque a oração proativa, você pega o tudo e vai para. Ou você pega o muito e vai para o tudo. Uma pessoa que está em oração, o muito, ela já vai dar um passo de fé para o tudo. E do tudo é a bênção de Deus. Então, queridos, é a mesma coisa você levar anos apenas só para preparar para se organizar. Porque, queridos, a questão não é, os coaches falam sobre isso, é uma coisa que a Bíblia fala também, a questão não é você chegar e conquistar a bênção. Não. É você ser preparado para conquistar bênçãos. A questão não é, por exemplo, eu quero fazer uma palestra em Nova York, no Carnegie Hall, né? Uma palestra cristã, né? Ou para coaches, né? É algo onde vai os grandes coaches do mundo, como Anthony Robbins, né? Como tem tantos outros, né? Quer dizer, eu não vou lá, eu tenho que me preparar para chegar lá. Eu tenho que me preparar para chegar lá. Eu tenho que ter todo o meu mindset, toda uma estrutura para poder chegar lá, para poder falar para aquele povo. Né? E tem coisas que Deus sopra o nome. Tem coisas que Deus que faz. Mas eu preciso dar condição a Deus para chegar aonde quer que eu esteja. Primeiramente, se for isso é a minha vontade, eu tenho que me planejar estando lá. Eu tenho que me ver, né, me imaginar estando lá. Eu tenho que profetizar estando lá. Eu tenho que correr atrás orando. Isso às vezes leva 10 anos. Né? E outra coisa, e você precisa se preparar, não apenas para chegar lá,
mas se preparar para ter a condição de chegar lá. E essa condição que vai dar embasamento para toda a sua vida, queridos. E você não precisa de guru evangélico, você não precisa de pastor evangélico para ficar lhe dando opinião o tempo todo. Não, o pastor é bom, né? Tem pessoas que têm conselho que são maravilhosos. Não estou dizendo isso, mas o tempo todo não. É como eu vejo com os irmãos, se vai para a feira, se vai para algum lugar, consulta o pastor. Se vai viajar, consulta o pastor. Se vai no banheiro, consulta o pastor. Se vai sai do banheiro, consulta o pastor. Se vai na rua, consulta. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa ter consciência e sair dessa prisão. E o pastor precisa também, mas cada um faz o que quer, né? Também falar para essas pessoas. Né? Então, queridos, 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olha aí. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ou seja, eu criei, por isso falei. Se você está uma pessoa da mesma grégora, do mesmo mindset, da mesma mente mestra, da mesma meu mindset, ou seja, em comunhão, tudo isso que eu estou falando é pessoas que comunhão em um só sentido, o mesmo mastermind, são mentes que trabalham no só sentido, né, são termos usados né, hoje em dia pelos coaches, mesmo os mastermind, mentes no mesmo sentido, é isso que a Bíblia fala, quando dia 2 ou 3 reunidos no meu nome, se dois de vós concordarem em qualquer coisa que pedirem, isso será feito, tem de usar. Então, são mentes no mesmo sentido, são mente proativa no mesmo sentido, e Deus vai fazer, queridos, Deus vai fazer acontecer. Agora, é necessário que você se aquiete, né, dê os passos, né, dê tempo ao processo, passando pelo processo, né, experimentando o processo, você não vai pular o processo, né, você vai viver naturalmente, mas aquilo que você quer, tanto almeja, vai chegar nas suas mãos. Queira o diabo não, goste o diabo não, é Deus que vai mandar, queridos. Quando Deus manda, acabou, não tem negócio de conversa fiada. Não. Como diz os pentecostais, se o diabo não sai da frente, Deus passa por cima, ou você passa por cima a mão de Deus. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade, queridos. É essa que é a grande verdade. Qual o teu sonho? Né? Você tem o sonho Agora, tem gente que tem 6 filhos, quer que todo mundo tenha 6 filhos. Tem gente que tem 10 filhos, quer que todo mundo tenha 10 filhos. Tem gente que tem um filho, quer que todo mundo tenha filho. Queridos, filho é algo que vem da parte de Deus. Claro que você tem que ter a mentalidade também. E vem tudo na hora certa. E às vezes Deus, se você não quiser ter filho, o problema é seu. Mas se você quiser ter 10 filhos, também o problema é seu. É algo que é seu e Deus. Né? Você vai ver alguns personagens da Bíblia que não tinham filhos. João Batista, Jesus. Alguns estudiosos dizem que Paulo não tinha. Né? Enfim, Jeremias não tinha. Dentre tantos outros. Já outros tinham, que era necessário naquele tempo. Né? E é uma questão também de muito pessoal. Né? Que às vezes as pessoas querem que você tenha algo que para poder um sonho que é dele que ele quer para você. Não, se você for o seu propósito de Deus, glória a Deus, né? Amém. No tempo certo, na hora certa vai chegar. Mas se não for o tempo, não for o propósito de Deus, e você também não quiser, é algo seu e Deus, você não peca por isso. Você não peca por isso. Então, tem igrejas que às vezes precisa se remodelar. São igrejas sérias, igrejas boas, mas precisam se alimentar de forma correta, não somente pela fé. Fé. Né? Precisam ser modeladas, precisam ser lapidadas. Você já viu aquele povo que parece um bichinho do mato com as pessoas? Rapaz, o cara é gente boa, o cara é beleza, mas parece um bicho do mato. Ou seja, é um cara bom, ninguém está falando do caráter do cara, mas é um cara que é difícil de convivência no sentido de que ele não quer ser lapidado. Né? E por vezes por outra, Deus me coloca no meio desse povo, né? Porque como foi um cara que foi o bicho do mato e foi lapidado, né? E eu tenho condições e capacidade e competência para poder confrontar de uma forma sábia esse povo, né? E não fazer inimigos, porque no Evangelho eu não faço inimigos, faço amigos
Deus me coloca, às vezes, nessa situação. E a lição simplifica, queridos. E a lição simplifica. E eu saio de lá com amigos, não com inimigos, né? Inimigos. Mas a gente precisa compreender, queridos, o resultado da fé. A gente precisa compreender o resultado da fé. A gente precisa compreender o que é que a fé tem pra gente. Né? Eu sei de tudo? Não. Aprendo sempre, aprendo. Se tem alguém para me ensinar algo, eu aprendo. Né? Eu sou um eterno aprendiz, eu falo isso, eu sou um eterno aprendiz. Tem um ditado judeu que diz o seguinte, que o sábio é aquele que aprende com outro sábio. Né? O sábio é aquele que aprende com outro sábio. Já pensou? Se você for sábio e você aprende apenas consigo mesmo, o sábio é aquele que aprende com outro sábio e com qualquer pessoa que tem algo para dizer e algo para ensinar. É como eu disse, eu vi um dia de um pregador falando o seguinte: se você não tem que dizer algo bom, cale-se. Cuide-se para que suas palavras sejam melhor e maior em produtividade, em excelência do que o seu silêncio. Cuide para que suas palavras sejam maior e melhor do que o seu silêncio. Falar falar besteira, queridos, ou falar algo que seja coerente, né? Não é bom. Mas se o cara for falar, que fale algo proativo, que fale algo salutar, que seja falar algo é, significante, né? Que seja produto do amor de Deus, que seja produto do amor de Deus, né? Algo salutar. Amém, queridos? Então, queridos, fica aí essa pregação poderosa e vá em busca dos seus sonhos. Amém? Busque, vá em busca dos seus sonhos. Deus te abençoe.